Revisando o conceito de superalocação ou de sobrecarga de recursos, a gente viu que quando você aloca recursos em tarefas que, somada à quantidade de horas, ultrapassa a disponibilidade desses recursos para o seu projeto, isso vai gerar uma sobreatribuição, uma superalocação, uma sobrecarga. As três coisas são o mesmo, não são conceitos diferentes, mas você pode encontrar em cada versão do projeto com um nome diferente. A primeira forma de identificar a superalocação é observar na coluna indicadores aqui esse bonequinho vermelho. Você colocar o cursor do mouse sobre ele vai dizer que essa tarefa tem recurso sobreatribuído. Clique com o botão direito para obter opções. Clique no lugar errado. Se você clicar com o botão direito, ele vai te dar uma opção de reagendar, ele te dá alguns atalhos, mas isso não é a melhor forma de resolver. A melhor forma de resolver é avaliar o trabalho disponível, o trabalho alocado e os recursos disponíveis, e depois entender como melhor nivelar isso. Nivelar é a expressão mais adequada que a gente usa em MS Project, nivelar recursos. Então a gente vai começar a usar uma visão que é nova até o momento, que é a visão de utilização de recursos e utilização de tarefas. A primeira delas que eu vou usar é a utilização de tarefas, ok? Você pode buscar ela aqui do lado esquerdo ou na guia V, ele é um dos botões destacados aqui, utilização de tarefas. Essa tela de utilização de tarefas, eu vou expandir aqui isso aqui. Ele vai dar para vocês aqui a mesma EAP que você tinha, o nome da tarefa. Ele vai te dar o trabalho, ele não está me dando duração. Lembra que duração é quantos dias duram e trabalho é quantas horas de trabalho esse esforço demanda. Não necessariamente uma coisa é igual a outra. Um dia de trabalho, se você tem 12 recursos trabalhando 100%, um dia de trabalho vão ser 16 horas de esforço, porque eu tenho 12 recursos, 8 horas em paralelo, 16 horas de esforço. Então, uma coisa não é igual a outra. Mas aqui você está vendo quantas horas de trabalho tem. Então, você vai ver que o total de recursos alocados no projeto, o resumo de todo o trabalho, são 324 horas, com a duração de 18 dias. Ok? E é isso por cada tarefa. E debaixo de cada tarefa, ele abre aqui uma opção com o recurso atribuído nessa tarefa, ok? Então essa é uma primeira forma de você ver por tarefa quem está fazendo o que e em quantas horas. Aqui do lado direito é uma escala de tempo, então deixa eu procurar, é abril, né? Observe que está em janeiro, então eu vou navegar aqui na barra lateral, na barra de rolagem, até chegar em abril. Vamos, cheguei. Então ele vai me dizer dia a dia quantas horas de trabalho tem. Então isso aqui é alinhado. Essa mesma linha se refere a todo o trabalho do projeto. Essa linha daqui se refere a todo o resumo de convidar participantes. E essa linha aqui se refere a elaborar a lista. Então observem o que acontece. Ok? Então, por exemplo, enviar convite são 4 horas. Pedro executa 8 horas por dia. 4 horas. Ok? Então se você for descendo, à medida que você for navegando para o lado direito também, você vai vendo toda a alocação de trabalho. Observe, o gerente só trabalha 4 horas por dia, lembra? Então ele só vai trabalhar aqui, ó, 4 horas nesse período e 4 horas aqui, ou seja, são 4 dias de trabalho com 16 dias de esforço. Como ele só trabalha 4 horas por dia, essa tarefa tem que ser, essas 16 horas são executadas em 4 dias. Então aqui você tem uma visão um pouco de quem faz o quê. É uma primeira visão que alguns acham um pouco confusa, mas eu acho importante que todo mundo conheça essa primeira visão. Uma segunda visão é a utilização de recursos, que é esse botão daqui, vocês estão vendo, utilização de recursos na guia V. Todas essas, pessoal, estão aqui na barra lateral, tá? Então vou descer aqui, por exemplo, para a utilização de recursos. Vai ser a mesma que se eu apertar aqui, utilização de recursos, ok? Essa começa a fazer um pouco mais de sentido para quem quer avaliar o trabalho de cada recurso, ok? Ele me dá uma coluna com o nome do recurso e o trabalho. É mais enxuto até. Não atribuído, essa primeira coisa, são tarefas que não estão atribuídas. Ou são tarefas que você ainda não alocou recursos, ou são marcos, que são tarefas fictícias e, portanto, não tem recursos atribuídos. Depois ele me diz o recurso e ele me diz em que tarefa ele está alocado. Depois ele me dá um outro recurso, aqui por exemplo, são os recursos que eu não aloquei em nenhuma parte, e ele me diz quanto foi utilizado. Papel 0 pacote, sala de trabalho 0 horas, máquina 0 horas, ok? Diária de viagem não foi feito nada.
ok? Então, na última aula a gente só se dedicou a trabalhar com a alocação dos recursos de trabalho e hoje eu vou finalizar com vocês a alocação do tipo material e custo, ok? A gente já volta lá, antes de passar para resolver os problemas. Então, gerente, 20 horas, ok? Assistente, 208. Todo mundo que está vermelho aqui está superalocado. Isso vermelho você vai ver também na folha de recursos, ok? Tá vermelho aqui é porque está superalocado. Mas vai ser aqui na utilização de recursos, voltei na utilização de recursos, que a gente vai identificar o que está acontecendo com esse recurso. Então vamos ver. Da mesma forma que a outra visão da utilização de tarefas, ele exemplifica para mim a mesma linha. Então essa linha aqui é a linha desse recurso, essa é a desse recurso. Vamos lá no assistente que tem 200 horas de trabalho. Então essa é a linha do assistente. Na barra de rolagem eu vou lá, o projeto é em abril, ok? Eu vou chegar até abril, porque abre uma data do seu computador. Então eu cheguei aqui. Então vamos lá. Eu estou vendo que o assistente aí trabalha 8 horas nesse dia, 8 horas nesse, 16 nesse. Ou seja, um dia já está super alocado. E ele tem vários dias. Então cada dia que aparecer super atribuído, ele vai aparecer vermelho. E se você seguir as linhas brancas embaixo dessa azulzinha, ele vai dizer que ele tem 8 horas em alugar espaço e 8 horas em alugar mesas e cadeiras no mesmo dia. No dia seguinte ele tem 3 tarefas que ele está dedicado 100% no mesmo dia. E assim sucessivamente. Ele tem vários dias superalocados. Isso é uma coisa muito comum em projetos que têm pouco recursos e muitas horas de trabalho. Isso, o primeiro indicativo que você tem que fazer é refletir se a sua folha de recursos, se o conjunto de recursos disponíveis para você estão coerentes com o esforço que o projeto demanda. Se você tem, nesse meu caso aqui, isso não deveria ser muito comum, tanta superalocação em tantos dias significa um planejamento mal feito, de certa forma, ou um planejamento feito com recursos limitados que gerou esse problema. Então você precisa reavaliar e repensar se você pode adquirir mais recursos para esse projeto, ou até apresentar essa sobrecarga antes de fechar o planejamento para o seu patrocinador ou seu gerente de projetos e informar, olha, a gente tem superatribuição, não dá para executar projeto assim. Se você pode executar, mas estirando muitos prazos, em alguns casos, que é uma solução que a gente vai ver, estirando os prazos para que o recurso faça as coisas gradualmente e ele dê conta de tudo no tempo disponível, mas o projeto pode ficar mais longo do que o desejado. Então esse é o primeiro indicativo. Então aqui você já vê qual o dia que ele tem cada probleminha de superatribuição. Então como a gente soluciona a superatribuição? A gente vai nivelar os recursos. E nivelar recursos, a gente tem algumas alternativas. Primeira delas, colocar mais gente para ajudar, que eu tô assumindo que se você tiver esse recurso, coloque mais gente na sua folha de recursos e coloque para ajudar os recursos. Segundo passo, pode ser simplesmente estirar a duração das tarefas, diminuindo a dedicação dos recursos. Então, se o assistente está 100%, por exemplo, nesse dia aqui, nessas duas tarefas, eu posso dizer que ele se dedique 4 horas por dia a alugar espaço e 4 horas por dia a alugar mesas e cadeiras, para que ele possa fazer as duas em paralelo no mesmo dia. Isso vai alongar a duração, porque ao invés de fazer em 2 dias, por exemplo, se essa tarefa fosse em 2 dias, ele teria que fazer em 4. Ou seja, se ele se esforça menos na tarefa, a tarefa dura mais. Essa é a lógica de tarefa condicionada pelo esforço. Então, primeira solução, mais gente. Segunda solução, mais tempo. A terceira solução seria quebrar tarefas, que é uma coisa que a gente olha que o projeto faz muito automaticamente pra gente. Eu quebro a tarefa, eu digo que ele realize um pedaço em um período e outro pedaço em outro período, ok? Ele vai realizar 2 pedaços. Isso é um pouquinho mais complicado de fazer e na prática às vezes menos viável, porque não necessariamente suas tarefas podem assumir isso. Eu faço um pedaço aqui e um pedaço ali, e com intervalo de dias entre elas. Geralmente isso não é muito viável, mas quando for, é um recurso que a gente vai ver como fazer. Então vamos voltar lá e vamos fazer essas 3 coisas. Então, primeira coisa, vou voltar na folha de recursos e eu identifiquei que esse projeto não é suficiente. Eu tenho, por exemplo, Maria que está trabalhando, não está sobrecarregada. E eu tenho também, digamos que eu posso contar com João, que é recurso trabalho, que está disponível só 50%, 4 horas por dia, mas ele também pode ajudar o meu projeto. Então eu criei um novo recurso na folha de recursos que acabaram de dizer que eu poderia contar com o João 4 horas por dia. Ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá no gráfico gigante. Aí você me diz, Pedro, mas aqui no gráfico gigante eu não consigo ver
que dia que é superalocação para alocar o recurso. Eu tenho que ficar indo na utilização de recursos e voltando no gráfico gigante? Não. A gente vai aprender uma forma nova de ver as coisas, que é dividir a janela. Então eu vou voltar na utilização de recursos e eu vou alocar recursos aqui nessa tela, ok? Para eu ir alocando e eu ir observando a resolução da minha superatribuição. Então, criou os recursos que você pode contar com eles na folha de tarefa. Eu tenho aqui, veja que Maria trabalha só 8 horas por dia, João está livre, 0 horas, não tem nada ainda alocado, posso contar com ele 4 horas por dia, eu vou começar a mover isso. Então eu vou começar resolvendo os problemas do assistente e depois a gente vai resolver dos outros recursos, ok? Vai ser o mesmo processo para todos.